Graça. Não é fácil. Não é fácil lidar com toda essa tecnologia e às vezes a gente não tem todos os equipamentos necessários, mas vamos andando, vamos colocando em nome de Jesus. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu entrei no Facebook e o meu computador simplesmente apagou. Ele apaga, ele não consegue manter, né, a transmissão. E aí eu preciso de um celular emprestado. Só que esse celular que eu tomo emprestado todos os dias, não pude pegar agora à tarde. Então eu tô meio mancando, eu tô meio sem um outro celular para transmitir pelo Instagram, pelo Facebook, e depois eu puxo a transmissão e mando para o YouTube. Mas não estou conseguindo hoje por causa da falta de um dos celulares que eu pego emprestado. Mas tudo bem, Deus sabe de tudo, eu estou fazendo o possível. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Então, um dos estatutos que Deus está falando é exatamente o que ele vai sublinhar nesse momento. Diz aqui: tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus responde, né? Na tréplica, nessa sexta audiência, tréplica da sexta audiência. Em que te roubamos? Aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a palavra do Senhor aqui mostra de que havia uma situação, a terra estava amaldiçoada. É aquilo que o Senhor já havia falado décadas anteriores, em Ageu e também em Zacarias, sobre aquilo que o povo estava passando, porque a chuva não estava caindo no momento exato, a chuva não parava de chover no momento exato também, porque a agricultura é assim, né? Uma hora tem que chover, mas a outra hora, se chover, vai estragar a agricultura. Então não estava havendo uma sintonia entre o plantio, a atividade agropastoril e aquilo que a natureza estava dispondo. E a palavra do Senhor fala que por que o povo estava passando por tudo isso? Exatamente porque o povo estava roubando a Deus. Por que roubando a Deus? Aí nós entramos nesse assunto. Eu expliquei, nós temos falado, e agora de maneira resumida, né, o que significa resgatador. É aquele que vai resgatar. Eu usei como pano de fundo aquilo que acontece no tempo de José, lá no Egito, quando José, no momento dos 7 anos, né, de fome da terra, José começa a mandar sementes, a mandar comida para todo o povo egípcio, em troca das terras do povo egípcio, em troca de todos os bens, de todos os animais do povo egípcio. E o José, dizem que é a maior negociação imobiliária de toda a humanidade. Por quê? Porque José compra todas as terras do Egito, do Império Egípcio, compra todos os animais e ainda
coloca todo o povo de escravo. Então foi a maior negociação comercial de todos os tempos, né? Para Eva, aqui que Eva é a corretora, então José simplesmente comprou tudo e colocou no nome do faraó. E aí, olha o princípio da remissão, né? Daquilo que nós entendemos como redenção. Então o faraó ficou de posse de todo o povo. Para quê? Para fazer o povo sofrer, para matar o povo, para fazer com que o povo fosse escravo? Não. Pelo contrário. José falou, eu combinei com o faraó, vamos fazer o seguinte, de tudo que vocês fizerem, de todo o trabalho, toda a colheita, atividade pastoril, tudo que vocês fizerem, 20%, a Bíblia fala lá em Gênesis 47, versículo 25, que é 1/5. Né? Então, a quinta parte vocês vão enviar para o Império Egípcio. Ou seja, ao invés do faraó colocar um peso, através de José o faraó traz libertação. O povo vive uma nova etapa. E foi, com certeza, historicamente falando, foi a época que o povo mais evoluiu tecnologicamente, nas suas riquezas e tudo. Nunca mais o Egito foi o mesmo depois dessa geração de José. Então, quando eu falo sobre resgate, remissão, né, e redenção, nós falamos de condições espirituais de propriedade. Por quê? Porque a Bíblia diz, e nós lemos em vários textos, Salmo 49, de 7 a 8, Colossenses 1,13, quando fala que o Senhor Jesus, né, nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, falando de Deus Pai, né? Ou seja, ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Então a palavra do Senhor mostra que nós fomos resgatados. E a Bíblia fala no Salmo 49, de 7 a 8, que nós custamos caríssimo a Deus. Por quê? Porque foi com preço do sangue de um inocente, de uma pessoa que não havia cometido pecado, não havia cometido maldição, mas se fez maldição e se fez pecado por mim e por você. E a Bíblia fala lá em Pedro que nós agora somos propriedade exclusiva de Deus. Então, quando Abraão entrega o seu dízimo, ele está se prostrando, reconhecendo a autoridade sacerdotal do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ao mesmo tempo ele está o quê? Profeticamente falando, simbolicamente falando, transcendendo todo e qualquer tempo, porque o dízimo, alguns dizem, né, defendem que era para o Antigo Testamento. Eu defendo o seguinte, é muito além do que isso. O dízimo é para o Novo Testamento. Por que é para o Novo? Porque agora eu tenho consciência. Eu tenho consciência que o meu resgatador, né, na figura de Boaz, em relação ao livro de Ruth, em relação a Ruth, Noemi, lá do Antigo Testamento, o meu resgatador se chama Jesus Cristo de Nazaré. Para quê? Para que ele me cobrasse, para que ele viesse com seu senhorio e me mutilasse, me flagelasse como escravo. Ele até poderia, porque ele é dono. Até porque quando eu chamo Deus de Senhor, eu estou chamando Deus de amo. Eu estou chamando de senhorio. Eu estou chamando ele de proprietário. Proprietário de quem? De mim. Só que Jesus não requisita ou não exige de mim isso. Pelo contrário. Se José com Faraó entenderam que não era para flagelar, mutilar, destruir o povo no tempo lá do Egito, quem dirá Jesus?
É por isso que Jesus fala, eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque Jesus nos resgata na figura, né, de um resgatador, porque o resgate só poderia ser feito, a remissão só poderia ser feita se houvesse um parente próximo. Daí Jesus vir como homem, viver como homem, sujeito às mesmas paixões, se alimentando, bebendo, né, tendo sono, ficando cansado, ficando irritado. Por quê? Ele veio como homem. E como homem, ele paga a minha dívida, ele paga tudo aquilo que eu cometi contra o meu proprietário maior, o Deus Pai Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. E ele, na cruz do Calvário, no derramar do seu sangue, ele me redimiu, ele me restaurou, ele me resgatou. E por causa disso, eu agora pertenço a um dono. Então, quando eu pago o dízimo, como Hebreus 7, porque aí, né, as pessoas falam e tal, Antigo, Novo Testamento, eu gosto muito disso. Mas, de maneira didática, é bom a gente pensar. Diz assim, considerai, Hebreus capítulo 7, versículo 4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então, 10, na palavra de Deus, é o número da responsabilidade. É uma responsabilidade que eu chamaria de uma responsabilidade perfeita. Onde o Senhor, ele chama para si aquilo que lhe é devido como responsabilidade, mas em contrapartida, eu também chamo para mim aquilo que seria da minha parte cumprir com a minha responsabilidade. Então, é por isso que quando você fala de resgate, quando você fala de remissão, você está falando diretamente com o proprietário. Quando em Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 até o 12, o Senhor cita o dízimo, o que ele diz? Trazei a casa do tesouro, porque a Bíblia fala o seguinte, que nós não devemos juntar, né, prata e ouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas nós precisamos buscar os tesouros lá do alto. Então, tesouro aqui é uma constatação que transcende o físico, transcende o material, transcende a questão temporal e vai para uma dimensão atemporal. Então, é por isso que eu digo que o dízimo é muito mais do novo do que do antigo, já que eu quero dividir. Por quê? Porque no novo eu tenho consciência que o meu resgatador, aquele que comprou a minha dívida, aquele que diz em Colossenses que ele rasgou a cédula de dívida, aquele que me comprou, me adquiriu por um alto preço. O Salmo diz que é um valor caríssimo. Preço, né? Valor, alguém já disse por aí, né? Qual a diferença de preço e de valor? É que o valor, ele não tem preço, porque é além. Então, quando eu entrego o meu valor, quando eu entrego o meu dízimo, daí 10, porque é a minha responsabilidade, eu estou entregando no altar do Senhor. E é por isso que o Senhor chama para si a responsabilidade. Por quê? Porque essa entidade chamada devorador, a Bíblia diz que é o Senhor quem vai repreender, não sou eu. A minha atitude abre um espaço no mundo espiritual. Cria uma atmosfera para que o meu proprietário possa repreender. E é por isso que ele diz ali, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênçãos sem medida, e por vossa causa, olha só, ó o resgatador tomando atitude aqui,
indo à frente, e por vossa causa repreenderei o devorador. E todas as nações vos chamarão de felizes, bem-aventurados, porque será uma terra deleitosa. Entendeu? Então, quando eu falo sobre o dízimo e você, aí no teu ministério, na tua vida, né, você, o pessoal aí, o pessoal da minha família, o pessoal de Salvador e outros lugares, quando vocês forem ministrar, vocês deixem muito bem claro biblicamente que o dízimo não é apenas uma questão de discussão humana, porque alguém defende, o outro fala e não sei o que lá, porque o pastor é ladrão, porque olha o que estão fazendo. Não, o dízimo não me pertence. O dízimo pertence àquele que era, é e sempre será o autor e consumador da minha fé, porque ele me comprou por preço. E quando Abraão coloca isso muito bem claro em Gênesis 14, e o livro de Hebreus, no capítulo 7, sustenta doutrinariamente, porque é aquilo que eu sempre falo, né? O Antigo Testamento é a ilustração do Novo, e o Novo explica o Antigo. Um não pode viver sem o outro, porque o Antigo Testamento é uma grande parábola, onde o Novo Testamento explica completamente, porque o Novo ele está escondido atrás do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele ilustra o Novo Testamento. Então, quando a palavra do Senhor fala que o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, chamado rei de Salém, porque hoje se entende que é o rei da paz, mas também antes rei da justiça, porque justiça e paz são irmãs, não existe paz sem justiça. E não existe justiça onde não é gerada a paz, porque são irmãs, são conceitos, né, que andam juntas. Então, aí sim, você entende. E aí, puxa vida, o tempo vai passando, mas a gente vai conversando. Então a gente entende por que o Senhor Jesus, olha só, não vai dar mais tempo de eu ficar lendo, mas o Senhor Jesus, o único Senhor que ele chama de Senhor nos 4 evangelhos é Mamon, o Deus das riquezas. Ele não chama o diabo de Senhor, ele não chama nenhum outro demônio, nenhum outro principado, nenhuma outra potestade de Senhor. Mas ele chama o Senhor do dinheiro, né? As traduções mais novas chamam de Mamon, né? O Deus das riquezas. Ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Ou bem vai frustrar um e vai beneficiar o outro, ou bem vai beneficiar o segundo, né? E depreciar o primeiro. Então, Jesus, ele coloca isso muito bem claro. E nós, quando colocamos isso diante do Senhor, de maneira didática, de maneira espiritual, limpa, transparente, isso é muito importante. Porque aquilo que eu já falei anteriormente, nós vivemos em maldição na nossa terra, não é porque, pura e simplesmente, os governos anteriores foram mais puxados para a esquerda e esse governo agora é de direita. Não é porque nós estamos no terceiro mundo, não é porque o brasileiro, a brasileira, não é porque fulano de tal, deputado, senador, governador, tudo isso acontece. Mas o cerne da questão é que a igreja não vive aquilo que o Senhor estabeleceu para que o povo de Deus vivesse. Alguém já disse que pior que o anti-evangelho é o sub-evangelho. Ou seja, pior que aquele que a gente identifica como sendo contrário às coisas de Deus, a Bíblia chama isso de anticristo, né? É pior do que aquele, é aquele que está dentro do nosso ambiente e prega um mau evangelho.
e prega um subevangelho, um evangelho fraco, que faz igrejas fracas, que temos aí a dar, né, infelizmente, as igrejas cheias de pessoas vazias. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm base, não têm baldrame, não têm fundamento. E as pessoas, por causa disso, vivem aquilo que Efésios capítulo 4, Paulo lá dizendo, que são pessoas que ficam dando por qualquer vento de doutrina. Aí a pessoa fulana de tal, porque é eloquente, porque é um pastor, um líder, porque tem um monte de coisa, um monte de gente ao seu redor. A pessoa pega aquilo e a pessoa não se atém àquilo que significa a palavra de Deus. E isso é muito perigoso. Exatamente o que diz a palavra aqui, né? Que nós precisamos buscar os rudimentos, os fundamentos da palavra, exatamente para escondermos a palavra no nosso coração e não pecarmos contra o Senhor. E ao mesmo tempo, conhecermos um Deus forte, maravilhoso, que fez o céu e a terra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar mais, mas não vai dar mais tempo, mas amanhã eu termino de falar sobre o dízimo e amanhã eu vou responder as indagações que sempre as pessoas falam. Não, eu dou o meu dízimo, mas eu faço de tal maneira, né? Ah, eu dou o dízimo, eu pago o dízimo, mas eu faço disso assim. Ou seja, a pessoa arbitra sobre aquele valor que, entre aspas, ela tem a mordomia, mas ela não detém o controle. Ela não é dona daquele valor. Aliás, ela não é dona nem dos 10% e nem dos 90%. Que fique bem claro. Deus é proprietário de tudo que é meu. Meu trabalho, tudo. Eu sou escravo dele. Se ele me dá o privilégio de cuidar dos 90% e entregar os 10% para ele, isso não significa que eu tenha qualquer tipo de gerenciamento, de administração sobre aqueles 10%. Daí, nós como povo brasileiro, vivermos a maldição. Porque nós como igreja, como povo de Deus, não vivemos aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. E por causa disso, obviamente, todo o povo padece. Lembre-se de Ageu. Quando fala dos gafanhotos que estavam destruindo a terra, a agricultura, a Bíblia fala que toda a região, não era só o povo de Deus, toda a região sofria. É por isso que em Romanos capítulo 8, Paulo diz o seguinte: a criação geme, desesperada, para que os filhos de Deus se manifestem. E é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A criação está gemendo. E eu não preciso explicar a respeito, está aí os noticiários, está aí o que está acontecendo no Brasil e até no mundo, né? A criação está gemendo, porque aqueles que deveriam se manifestar, ou, colocando o português de maneira mais certa, né? Aqueles que deveriam manifestar-se, não estão se manifestando. E a criação está gemendo, como no tempo de Ageu. Em outras palavras, Ageu estava falando, a criação está gemendo, a natureza está gemendo, porque o povo de Deus está sendo negligente àquilo que deveria fazer. Por isso, que quando nós falamos da palavra de Deus, a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela invade todas as dimensões de uma sociedade, porque Deus é muito maior, está muito além do que simplesmente amparando e abençoando um pequeno grupo de pessoas, uma pequena congregação, uma placa de igreja ou ministério. Deus está muito acima.
E nós, como povo de Deus, somos o representante desse reino de um Deus que está muito além de tudo isso. Amém? Amanhã a gente conversa mais. Glória a Deus. E eu deixo aqui a palavra do Senhor que diz assim. É claro, falando de Abraão e Jesus, né? No capítulo 6 de Hebreus, que diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Olha o Redentor aqui, né? A figura da redenção. Ele chama para si. Ele chama para si a responsabilidade. Diz aqui: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Quando Abraão, em nosso nome, porque a Bíblia fala que nós, lá em Gálatas, que nós somos filhos, herdeiros de Abraão, em todas as promessas, então Abraão se rende ao sumo sacerdote, aquele segundo a ordem de Melquisedeque, e paga o dízimo. Aquele que é segundo a ordem de Melquisedeque lhe entrega a ceia, ou seja, os dois elementos mais poderosos da redenção estão ali conectados. E nós somos os precursores de todas essas promessas, mas também de todas essas responsabilidades que nós temos perante o corpo de Jesus Cristo, mas também perante aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, consagrar diante de Deus a sua palavra, que é sempre maravilhosa. Cada dia que eu leio, cada dia que eu penso sobre a palavra de Deus, eu me maravilho, porque a palavra de Deus, ela é completamente perfeita e matemática em tudo, da primeira página do Gênesis à última página do Apocalipse. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa casa, a nossa família, a Márcia que está aqui, junto com o Fábio, a sua casa, a sua família, filhos, Dona Efigênia, seu Augusto, todos ali, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, derrama-te com teu poder, a minha tia Alzira também, seus filhos, suas noras, seus netinhos, a tua glória, a tua graça se derramando sobre cada família, ó Deus, em nome de Jesus. Também aqui eu chamo a atenção e também nós oramos por aqueles que estavam no Facebook. Daqui a pouco eu vou mandar a transmissão. Senhor, derrama-te sobre cada casa, cada família, aqueles que entrarão mais tarde também no YouTube, no Instagram, que a tua presença, o teu mover, sejam abençoadores, possam marcar, demarcar cada família, cada lar, com a tua presença, com o teu poder e com o teu mover. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, os nossos queridos, ó Deus de maravilhas, derrama-te, Senhor, sobre cada um, do norte, do leste, do sul, do oeste, Senhor, em nome de Jesus, que nós vivamos a tua cura, a tua saúde. Perdoa-nos no nosso pecado como país, como sociedade brasileira, como nação. Sara a nossa terra. Vem, derrama-te com cura
com saúde, e nós te daremos todo louvor, toda honra e toda glória, e que nós, Senhor, possamos viver a autoridade da igreja, a autoridade de um povo que se chama pelo teu nome, a autoridade de um povo que é de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação de sacerdócio real, um povo adquirido, um povo comprado por sangue. Por isso a ti toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cure, que o Senhor derrame da sua saúde sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor te visite, não lhe falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o Senhor lhe dê dupla honra, dupla alegria, e você possa viver na terra dos viventes cada palavra, cada promessa que o Senhor tem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa, um finalzinho de domingo aí especial, que o Senhor esteja à frente de toda a tua vida, do teu trabalho, onde você estiver, porque que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que você realmente viva aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque em tudo o Senhor com certeza excederá. O Senhor irá muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã às 10 horas. Estou de volta falando ainda um pouco mais sobre o dízimo e o que significa dízimo, como nós devemos fazer nesses dias, como devemos proceder. Ao Senhor toda honra e toda glória. Um beijo para vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Vocês aí do Instagram, fiquem na paz. Um beijo. Tchau, tchau.